Amores, vamos continuar então, encerrar o nosso conteúdo, certo? Vamos trabalhar agora com o livro de língua portuguesa. Logo em seguida, depois do recreio, vocês terão aula com a professora Mariana. E eu quero pedir outro favor para vocês. Ontem eu falei a mesma coisa. Não postem as fotos durante a aula de inglês, certo? Deixe a aula de inglês terminar, só depois você poste todas as atividades. Matemática, geografia, língua portuguesa e inglês, certo? Para não sobrecarregar o grupo, confira suas fotos antes de postar, faça suas correções aí antes de postar, tá bom? E tirem fotos nítidas para que a professora possa ver com clareza, certo, crianças? Obrigada, então, tá? Então, vamos lá. Eu quero que vocês peguem o livro 2 de vocês, de língua portuguesa. Vocês vão abrir página 24, vamos até a página 27, certo? Vamos falar sobre o estudo da escrita, tá bom? Então, vamos lá. Veja bem, quais são os acentos na nossa língua? Quais são os acentos que nós temos? Nós temos o acento agudo e nós temos o acento circunflexo, certo? O tio, ele é um sinal gráfico. A crase também é um sinal gráfico, tá? Então, acentos são dois. Leia a tirinha em voz alta e observe aí os sinais gráficos das palavras. O problema foi a interpretação de texto, Armando. Então, você não soube interpretar a pergunta. E será que o senhor soube interpretar a minha resposta? O problema foi de interpretação de texto, Armando. Então, na palavra interpretação, na palavra então, as palavras destacadas que você pronunciou a letra A, certo? E na palavra você pronunciou a letra E. Então, na letra A, o som fica aberto, na letra E, o som fica mais fechado, como se fosse um som mais nasal, certo? Anasalado. Então, olha, na letra A, em ambos os casos, o som foi anasalado. E na palavra você, a letra E pronuncia-se mais fechada. A gente não fala você, a gente fala você. É com a boca menor, você. Não você, com acento agudo, certo? O circunflexo dá entendimento de que a letra tem som fechado. E, o, certo? Vamos lá, vamos registrar os sinais gráficos que nós identificamos na tirinha e o que é possível observar em comum entre as palavras que apresentam esses sinais quando são pronunciadas. Então, vamos lá. Acento agudo, acento circunflexo e tio, certo? O que é possível observar com comum, né, em comum, nas palavras, a pronúncia, por exemplo, quando tem acento agudo, a pronúncia é alterada, certo? E os sinais representam aí a alternância de pronúncia. E, o, certo? De acordo com o sinal. Os acentos circunflexo e agudo servem para indicar qual é a sílaba mais forte das palavras. O tio é um sinal gráfico, tá? Ele indica o som anasalado de uma vogal presente na palavra. Por exemplo, mãe, ficou falando para cima, mãe, põe, certo? Em cada um deles vai dar som diferente. Na tirinha apresentada anteriormente, é possível identificar os sinais de acentuação e de nasalação. Seguindo as pistas, vamos numerar então. Vamos ter que enumerar 1, 2 e 3, de acordo com os sinais. Então, eu tenho agudo, tio e circunflexo, certo? 1, em cima das vogais, representa os sons nasais. 2, tem o som mais aberto e em cima das vogais, o som eu altero.
3. Pareço-me com um chapéu, com som fechado eu pronuncio. Principalmente quando as crianças estão em alfabetização, né? Isso hoje não se vê muito, mas na minha época de estudo, as professoras falavam assim, o grampinho da vovó era o agudo e o chapéu do vovô era o circunflexo, certo? Então, a gente já associava o grampo, que é o acento agudo, tracinho, e o chapéu do vovô, que é o circunflexo. Então, era a associação, né? Hoje eu acho que nem se fala dessa forma mais. Então, vamos enumerar, então, de acordo com o que foi pedido no exercício. Lê as palavras em voz alta. Pessoal, leia mesmo, tá? Português, ninguém, amizade, 3, árvore, fé, número, mesa, chá, sol, açúcar, lâmpada. Elas não estão acentuadas. Elas não estão acentuadas, certo? As palavras não estão acentuadas, certo? Você vai organizá-las agora. Sublinhe a sílaba tônica e depois acentue quando for necessário, usando o acento circunflexo ou o agudo. No acento circunflexo, a palavra tem som, a letrinha, fechada. E no agudo, aberto, certo? Então, vamos ver o que nós vamos fazer. Primeira coisa a fazer é acentuar as palavras que têm acento. Certo? Olha, português, ninguém, 3, árvore, fé, número, mesa, chá, só, açúcar, lâmpada. Ok? Nós precisamos sublinhar a sílaba tônica para colocá-las aqui de acordo com o quadro. Então, preste atenção na separação das palavras da atividade anterior para este quadro aqui. Então, veja bem. Sílaba tônica, antepenúltima, penúltima e última. No início do ano, nós trabalhamos isso. Palavras paroxítonas, proparoxítonas e oxítonas. Até me lembro o fato de que o João Pedro disse, não sei se o João Pedro vai lembrar, que lá na cidade dele não usava esta nomenclatura para a classificação da sílaba tônica. Paroxítona, oxítona e proparoxítona, né? E depois nós trabalhamos a quantidade de sílabas, de sílaba, trissílaba, polissílaba e monossílaba. Então, ele disse que na cidade dele usava de forma diferente. Então, vamos aqui, né, dar uma pincelada, voltar no conteúdo, que nós já temos isso no caderno de língua portuguesa do primeiro semestre, e vamos distribuir as palavrinhas de acordo com a sua tonalidade, certo? Na sílaba. Então, veja bem. Última sílaba, português. Veja bem, volta lá no quadro anterior e circula o guês para você marcar que é a última sílaba tônica. Ninguém, volta lá no quadro da letra A, certo? Do número 3, e circula o guém, que é para mostrar que é a última sílaba tônica. Amizade, circula o zá de amizade. Zá, amizade, penúltima sílaba tônica. Não tem acento, mas ela pronuncia mais forte. Amizade, certo? Então, volta lá no número 3 e circula o zá da palavra amizade. 3, você vai circular a palavra 3 por completo, tá? Lá na página, na mesma página, número 3. Árvore, antepenúltima sílaba. Se fosse a última, seria no re, arvore. Se fosse na penúltima, arvore. Como é na antepenúltima, árvore. Volta lá na questão 3 e circula ar, da palavra árvore. Fé, circule a palavra fé. Número, circule o nu da palavra número, lá na atividade anterior. Mesa, circule a sílaba me. Não tem acento, mas pronuncia-se mais forte. Chá, circula chá, toda. Só, também, circule só, toda. Açúcar, circule o su. É a penúltima
sílaba e ela é acentuada. Su. Lâmpada. Circule a sílaba lã da palavra lâmpada. Certo? Importante. De acordo com a sílaba tônica, as palavras são classificadas em oxítonas, quando tem a última sílaba mais forte, pronunciada com força. Pode ter acento, né? Ou não. Paroxítona, palavras que têm a penúltima sílaba tônica. A penúltima sílaba ela pode ser ou não acentuada. Vocês viram que mesa não tem acento, mas açúcar tem. Proparoxítona, todas têm acento, certo? Todas proparoxítonas têm acento. Então, isso é regra, tá bom? Precisa memorizar. Vamos lá. O que nós precisamos fazer? Parece que eu pulei uma coisa aqui. Ah, não, tá certo. Nós temos que classificar as palavras de acordo com a sílaba tônica. Então, amor é oxítona, música é paroxítona, perdão, proparoxítona, porque tem acento. Pêssego tem acento, proparoxítona. Tem 3 sílabas, ó. Pêssego, música. Alegria é paroxítona, álbum, paroxítona e café, oxítona. Então, preste bastante atenção, tá? Esse é novo conteúdo que vai para a próxima avaliação agora, tá? Vamos lá. Vamos pronunciar as palavras em voz alta, né? E acentuar se for necessário. Então, vovô e vovó vieram me visitar. A secretária acabou de sair da secretaria. Os pais onde meus pais nasceram, o país onde meus pais nasceram é o Japão. Como você identificou quais as palavras deveriam ser acentuadas? Bom, então, pais e país, se não tiver acento, a gente acha que é a mesma palavra. País tem acento, país não tem. Vovô e vovó, como que você soube que um e outro é diferente? Por causa da foto. Secretária e secretaria. Secretária tem acento, secretaria não tem. Então, são palavras que são escritas igualmente, porém, um acento muda completamente o seu sentido, certo? Então, olha, veja bem. Precisa escrever essas palavrinhas com acento, certo? Para identificar quais são. Então, precisa pronunciar e observar a escrita das palavras para saber o que é cada uma mesmo. Além de dar entonação, a acentuação pode modificar o sentido de uma palavra, que foi o que eu disse. Secretária tem acento, secretaria não tem. Secretária é a pessoa que trabalha em algum escritório. Secretaria é uma repartição de uma escola, por exemplo. Certo? País, Brasil, pais, papai e mamãe. Entendeu? Acento muda até o sentido da palavra. Escreva as palavras no singular observando o acento. Olha, portugueses não tem acento. Ingleses também não. Corteses. O que são corteses? São pessoas educadas, cordiais. Camponeses também não tem acento. São pessoas que trabalham no campo, moram no campo. Quando vai para o singular, aí tem acento. Português tem acento. Inglês tem acento. Cortês tem acento e camponês também tem acento, certo? Então, preste bastante atenção com a atividade, preste bastante atenção na cópia. É pouca cópia, tá? Que você faça com muito cuidado, com muito carinho, certo? E até a nossa próxima aula de língua portuguesa. Você também coloque tudo direitinho. Não esqueça de circular as palavrinhas, tá? Da sílaba tônica que a professora pediu, tá bom? E mandar as fotos no grupo. Depois do horário de inglês, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.